De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restituída ou restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Bom dia, eu li aqui Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Um texto onde Jesus vai a uma sinagoga, como era de costume, e acontece esse episódio que nós vimos aqui dele curar um homem que tinha uma das mãos retorcida, né, ressequida. O braço dele parece que era meio curto, né? Ele não conseguia estender o braço por alguma razão. E esse homem estava ali no meio daquele grupo de pessoas, naquela sinagoga, naquele prédio de educação religiosa, né? A sinagoga era um prédio onde se fazia educação religiosa, onde se fazia cultos, onde se ritualizava a fé. E esse homem estava ali, entre várias outras pessoas, né? Ele estava ali oculto, num cantinho. Provavelmente aquele auditório era semicírculo, né? A forma como o texto é apresentado aqui. Jesus fala, vem para o meio. Depois a Bíblia diz assim, olhando ele ao redor. Então, ao que tudo indica, era um semicírculo e Jesus estava mais centralizado ali juntamente com esse homem nesse momento. Jesus chama esse homem para o meio. Jesus chama esse homem para dar um passo à frente. Jesus leva esse homem a ter coragem de se apresentar, leva esse homem a ter coragem de se colocar diante de todas as pessoas, diante do olhar de todas as pessoas, para então uma cura ser efetuada ali. A Bíblia diz que Jesus ficou indignado com a dureza do coração daquelas pessoas, porque ele fez uma pergunta óbvia, né? Era um dia de sábado, e no sábado o judeu não podia fazer trabalhos, né? Não era permitido pela lei, como nós já falamos aqui, nos 613 mandamentos que o judeu deveria guardar, entre eles, não era permitido fazer nenhum tipo de trabalho, inclusive curar pessoas. Se tivesse algum curandeiro, e tinha muitos curandeiros naquela época, eles não podiam fazer os trabalhos de curanderia deles, ou qualquer outro tipo de feitiço, ou qualquer outro tipo de trabalho em dias de sábado. Então, Jesus vai à sinagoga para pregar, e era comum na sinagoga ser oferecido a um visitante ilustre a palavra, para que ele pudesse ler um pouco o texto. Era bem democrático, né? Ele podia ler o texto e não fazer uma explanação do texto, mas só ler o texto. Você vai ver, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus chega na sinagoga e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê Isaías 61, e ele explica, ele falou, hoje se cumpriu esse texto na minha vida e tal. E quando ele começa a explicar o texto, e ele vai se colocando na condição de sendo o Messias que o texto anuncia, lá em Isaías 61, eles levam Jesus para um lugar, pegam em pedras para tentar apedrejá-lo ou jogá-lo de um penhasco, né? Porque não era permitido que explanasse o texto, só ler. Então Jesus era um rabino, ele então chega na sinagoga ali nessa região de Cafarnaum, a terra dele, e ele então entra na sinagoga, oferecem a ele a palavra, ele vai à frente, e o ministério de Jesus, ele não era só da pregação, não era só para ler um texto, ou falar sobre um texto, não era só para orar, né? Jesus pregava, orava, curava e libertava. Então ali, ele faz todo esse processo, ele vai à frente, no meio provavelmente desse semicírculo, e ele então identifica esse homem com a enfermidade, ele chama esse homem para o meio, ele então indaga ao pessoal, no sábado não pode fazer cura? Então quer dizer, se uma pessoa estiver morrendo no sábado, vocês não vão fazer nada? É lícito ou não é lícito? A lei permite ou não permite? E aí então ele fala, estende a sua mão. E o rapaz estende a mão, e é uma cura extraordinária, né? Porque se os ossos dele fossem ossos que estivessem comprometidos, os ossos se esticaram, por alguma razão, um milagre muito grande aconteceu ali. E eles ficaram bastante impressionados, as pessoas ficaram impressionadas, o homem ficou muito feliz com o que aconteceu, porém,
os religiosos presentes ali, os fariseus, se juntaram com o poder político, que eram os herodianos, no versículo 6 fala isso. O poder religioso com o poder político se unem para tentar criminalizar Jesus. Não é diferente nos dias de hoje, nunca foi diferente, né? Daniel também foi assim. Daniel também, na época dele, foi criada uma lei, né, do país para que pudesse criminalizar a oração. Hoje em dia, estão querendo criminalizar o Pai Nosso. Enfim, leis estão sendo criadas, estão sendo trabalhadas aí para tentar engessar o cristianismo, porque o cristianismo liberta. Há uma diferença entre o cristianismo e a religião, e Jesus deixa muito claro aqui. Jesus está dentro de um contexto religioso, que é a sinagoga, um contexto tradicional da religião. Mas ele chama o homem para a verdadeira religião, que é o religar, né? Religar com Deus. A religião, ela repete dogmas e ela repete rituais. Religião está voltado com dogmas e rituais, constantemente. Sempre falando as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas, sempre obedecendo as mesmas coisas. Jesus chama para a vida. Em João 8,32, depois que prega para os judeus que eram religiosos, ele então fala: se vocês acreditarem em mim, vocês serão livres, né? Vocês conhecerão a verdade vos libertará. Libertará vocês desse sistema engessado, desse sistema ritualístico, desse sistema que não promove nenhum tipo de vida plena, né? Porque, na verdade, o objetivo da religião seria, como o nome mesmo diz, né? O nome mesmo diz, o objetivo da religião seria religar o homem a Deus. Mas a religião não consegue fazer isso através dos seus dogmas e do seu tradicionalismo, né? Então Jesus ele vem como sendo aquele que vai realmente fazer essa ligação. Então ele chama esse homem a dar um passo à frente para que essa religação entre o homem e Deus aconteça. Porque o cristianismo é andar com Deus. Cristianismo é ter contato com Deus. Cristianismo nos fala sobre a possibilidade de termos um relacionamento real com Deus, um relacionamento de verdade com Deus, né? Onde nós podemos abrir o nosso coração e falar com Deus as verdades que estão dentro dele, as mentiras que estão dentro dele talvez, as dúvidas que estão dentro dele. Ele nos chama para uma realidade com Deus, não para uma situação de caminhada estéril. Quantos passos esse homem já deu nessa sinagoga, dentro dessa sinagoga e para essa sinagoga? E nada tinha resolvido o problema dele. Mas o dia que ele deu um passo à frente, a vida dele mudou. O dia que você der um passo à frente, a sua vida vai mudar. O dia que eu der um passo à frente, a minha vida também vai mudar. Houve um dia em que Jesus me chamou para caminhar com ele. Houve um dia que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para caminharem com ele. Houve um dia em que Jesus chamou outras pessoas e falou: dê um passo à frente. Liberte-se desse sistema comum e vem para uma realidade mais viva. Por isso que Jesus vai falar sobre isso lá em João 7, 8, por ali, onde está na festa dos tabernáculos. Tinha todo aquele ritual de jogar água no altar, simbolizar a água que sai do altar de Deus para matar a sede das nações. Aí Jesus levanta e fala assim: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, porque a água que eu der vai fazer brotar dentro de você um rio de água viva. Ele está dizendo o seguinte: esse ritual é estéril. Essa ritualização não promove vida. Eu promovo vida. Se vocês beberem de mim, serão verdadeiramente saciados e verdadeiramente irão provar da água da vida que vai nascer dentro de vocês, né? Porque quando uma pessoa dá um passo para Jesus, de verdade, o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa. E uma vez que o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, essa vida ganha vida novamente. O homem foi distanciado de Deus por causa do pecado. Não do pecado que você comete ou que eu cometo, necessariamente, mas por causa do pecado com letra maiúscula que entrou no mundo quando o mundo foi criado. Então o mundo foi contaminado com o vírus do pecado e ficou distante de Deus. Toda a realidade que Deus tinha para o homem se perdeu nesse contexto. Jesus vem para restaurar isso, restaurar essa ligação, restaurar essa possibilidade de vida, e vida em abundância. Então muitas vezes a gente está acostumado com o braço mirrado, né, como esse homem aqui, acostumado com as nossas debilidades da alma, né? Nosso coração está contaminado pelo pecado, nossa vida está marcada pelo pecado, e a gente nunca consegue dar um passo adiante. A gente fica em rituais estéreos, de forma religiosa, tentando resolver o problema, mas nunca consegue resolver.
Dar um passo à frente significa realmente dar um passo em direção a Jesus. E quando se dá um passo em direção a Jesus, a vida muda. O texto vai dizer assim: disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Tem uma outra versão que fala assim, que Jesus falou para ele assim: coloque-se de pé e venha. Colocar-se de pé significa esteja em prontidão. Toda vez que Deus ia se apresentar para alguém nos textos bíblicos, ele falava para essa pessoa: fique de pé que eu vou falar contigo. Falou isso com Daniel, falou com Jeremias, falou com João. Coloque-se de pé que eu vou falar contigo. Esteja em prontidão. Esteja em prontidão para receber as bênçãos de Deus. E a maior bênção que ele quer te dar é realmente consertar o que está ferido aqui dentro. A alma ferida. Né? Dê um passo adiante, dê um passo em direção a Jesus. Você já deu muitos passos em direção a muitas coisas que no final se revelaram como nada, né? Mas dar um passo em direção a Jesus, ou seja, observar a sua palavra, obedecer a sua palavra, vai fazer toda a diferença. Porque cristianismo não é, como eu disse, né? Além de não ser só ritualização da fé e além de não ser só a manifestação de dogmas, o cristianismo, ele é uma reformulação da mente, né? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala renovação da mente. Quando a gente tem a mente renovada pelo Espírito Santo, toda a nossa natureza é alterada pelo Espírito Santo, né? Então Jesus oferece algo mais do que a sinagoga podia oferecer, né? Ele oferece relacionamento com Deus, aquilo que a religião não podia oferecer. Ele oferece, de fato, uma metanoia, que é a mudança da mente, o destravamento da alma humana, né? Um verdadeiro religare. É realmente a abertura do coração, a abertura da alma, para que Deus realmente consiga entrar nesse coração e refazer essa vida. Porque o homem sem Deus, ele está perdido. Mas o homem com Deus salva a sua própria vida, disse Jesus, né? Então, Jesus estava no meio de um contexto normal, da vida normal, da religião normal, mas fez coisas novas naquela vida. Talvez a sua vida está acontecendo coisas normais, você frequenta a sua igreja, você frequenta a sua religião e nada diferente acontece. Dá um passo para Jesus. Aí mesmo onde você está, dá um passo para Jesus. Fala assim: eu quero receber o Senhor Jesus no meu coração. E se você fizer esse passo para Jesus, coisas novas irão acontecer na sua vida, com certeza, porque Ele garante que vai acontecer. Romanos 10:9 vai dizer o seguinte: se com a tua boca você confessar Jesus como seu Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Salvo não só do sistema comum desse mundo, mas também salvo para a vida eterna. Porque vai chegar um momento, e esse momento vai chegar em breve, né? Vai chegar um momento em que a nossa vida vai acabar nesse mundo. Então começa uma vida depois da morte. E onde estará a sua alma? Onde estará a minha alma? Esse passo para Jesus. Que Deus nos ajude a darmos esse passo, a termos essa coragem, sabendo que todas as bênçãos que Deus realiza na nossa vida, Ele realiza para ser realmente um cartão de visitas. Esse homem foi chamado para o meio, para todo mundo ver o que Jesus é capaz de fazer. As pessoas precisam ver o que Jesus é capaz de fazer na sua vida, na minha vida também, né? Porque isso é um cartão de visita, vai fazer com que as pessoas também creiam nesse Jesus que nós pregamos. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que vivia na sarjeta, vivia drogado, e hoje é uma nova criatura em Jesus, né? Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso. Senhor, tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta mesmo, em nome de Jesus. Nos chame para o meio, nos toque como fez com este homem. Liberta-nos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada na presença dEle.